Como produzir e interpretar um texto. Passo a passo de como interpretar um texto. Esse passo a passo pode ser de 1 minuto e pode ser de alguns segundos se sua prova não tiver um tempo limitado. Então, o primeiro passo é dar uma rápida passada pelo texto. Você passar pelo texto para dar uma rápida passada lá. E familiarize com ele, veja como que ele se trata, ok? Pode ser religião, romance, notícia, qualquer coisa. Mas é pelas informações adicionais que tiver. Veja rapidamente o formato dos gráficos. Se a informação é realmente extraída ou não, né? Tipo como se fosse um aquecimento mental. Na mesma forma que como nós precisamos nos aquecer para quando fazemos esporte, é a mesma coisa aqui, você ativa suas memórias. Daí muito mais sobre o que você sabe sobre o assunto. Você puxa a gaveta específica do seu cérebro que cuida disso. E outra coisa que as pessoas não fazem é as dicas que ficam escondidas na letra miúda. Quanto nos gráficos dados e quanto no nome do autor do texto. Outra letra miúda fica na fonte de pesquisa do gráfico. Muitas vezes a correlação entre gráfico e texto fica escancarada quando reparamos nisso. E com um gráfico sobre intolerância religiosa, que teve como uma fonte a Secretaria de Direitos Humanos, possamos não saber que a liberdade para expressar religião seja parte dos direitos humanos. Que pelo menos existe essa relação que... Passo 2. Repare nas áreas escondidas do texto. O texto muitas vezes é cheio de informações, com informações até demais. Coisas que você não vai precisar para resolver a questão. É o seu único objetivo lá. No momento da prova, não é para você estar interessado para aprender algo a mais ou em ser curioso. No momento da prova, você tem que estar interessado para perceber qual é a alternativa correta. E esse é o terceiro passo. Leia as alternativas antes. Esse passo para mim é o mais óbvio. Mas você ainda não faz, comece a partir de hoje. E depois dos outros 2 passos. É ele que vai guiar seu cérebro para ver o que é importante ou não no texto. E agora finalmente vamos ler o texto. Daí você vai sentir a diferença entre usar ou não os 3 passos anteriores. Só que o vídeo ainda não acabou. Tendo uma noção do que você precisa no texto, leia com atenção aos detalhes. E a forma que prefiro para fazer isso, com marca-texto na mão, com o intuito de grifar as palavras mais importantes. Daí você, na hora de interpretar, você vai ser mais bom. De grifar as palavras mais importantes. Daí, na hora de interpretar, você já sabe, né? Dar esse comando ao seu cérebro te ajuda a ter mais concentração enquanto lê o texto e te ajuda a encontrar essas partes quando você for responder a questão. Então, o passo 4 é para grifar as partes mais importantes. Fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes. Existe ainda mais alguma coisa, só que não chega a ser um passo a mais. Mas sim uma dica. É você não ler um texto só uma vez. Você pode ler o texto 2 ou até mais. Daí você já tá mó bom para interpretar ele. 5
passos de como produzir um texto. Bora lá. Hoje em dia é muito importante que conseguimos nos expressar bem através das escritas. Afinal de contas, é um meio de comunicação que está sempre presente em nossas rotinas. Quando fazemos mais listas de coisas que não podemos esquecer, e além disso, é importante que estamos estudando. Além disso, se observarmos bem, a grande maioria das profissões exigem, em grau maior ou menor do que o profissional consiga se expressar adequadamente por meio da escrita. Bom, agora que você já percebeu o quanto a linguagem escrita é importante em nossas vidas, vamos para as dicas. Dica número 1. O que escrever ou para quem escrever? Será a bússola que indicará qual caminho seu texto irá tomar. Você deverá estar com isso bem claro em mente para começar a escrever. Quem será o leitor do meu texto? Qual assunto eu vou tratar? Que tipo de texto estou escrevendo? É uma carta? Um e-mail? Uma lista? Uma história? Cada um desses gêneros tem características diferentes e conhecê-las fará com que você consiga desenvolver a sua produção de texto cada vez melhor. Dica número 2. Procure conhecer bem o assunto de qual seu texto irá tratar. Afinal de contas, não tem nada mais desagradável do que ler um texto em que o autor ficou apenas enchendo linguiça, sem aprofundar o tema sobre o qual se dispôs a escrever. Então, pesquise, reflita e converse com outras pessoas antes de começar o seu texto. Você percebeu que até aqui foram apenas os preparativos, né? Então agora vamos colocar a mão na massa. Dica número 3. Faça e releia o que você escreveu várias vezes. E sempre que tem algo, dá para melhorar. Procure perceber se suas ideias estão sendo colocadas para o leitor de forma clara. Se não, a repetição de palavras em excesso, que se você não está se esquecendo de nada. Dica número 4. Cuide da estrutura e apresentação do seu texto. Organize as suas ideias por parágrafos. Pontue adequadamente. Observe se suas frases não estão muito longas, pois isso pode tornar seu texto bem confuso. Se seu texto for escrito à mão, certifique-se que sua letra está legível, que utilizou as linhas até o final e que deixam espaços adequados no início das linhas para delimitar os parágrafos. Essa dica vai causar a impressão para o leitor antes mesmo de ele começar a leitura. Dica número 5. Essa é para fechar com chave de ouro. Escrever bem só se aprende lendo e escrevendo muito. Não tem mistério. Quanto maior for o seu texto com textos e livros de qualidade, mais familiarizado e preparado você estará quanto for escrever. Por isso, dedique um tempinho de sua rotina para ler um bom livro. Você irá se divertir e com certeza fará diferença quando você for precisar escrever. E como eu disse, você também precisa praticar.